Parte 2. Uma mensagem de Malaquias. Deus está nos dando um aviso e uma promessa. Ele está dizendo, mesmo que você não esteja pronto, eu virei, e a minha vinda o surpreenderá. Pronto ou não, lá vem ele. Ele está vindo de repente para o seu templo. O templo que Deus está falando aqui não é uma estrutura na Terra Santa, mas cada um de nós, como cristãos, somos seu templo. Paulo nos lembra que nosso corpo é o templo de Deus. Veja 1 Coríntios 3,16. O profeta Malaquias, falando por Deus, troveja esta advertência profética em Malaquias 3, versículos 1 ao 5. Eis que eu envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo do pacto, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele será como fogo de fundidor e como o sabão de lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, até que tragam ao Senhor ofertas em justiça. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o trabalhador em seu salário, a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Nessa promessa profética, vemos claramente que Deus tem grandes planos para que seu povo ande em pureza e santidade. Quando abraçamos o fogo de Deus, então Deus, por sua vez, começa a confundir os trabalhadores das trevas. Nestes versículos, descobrimos a maneira como Cristo vem e a missão para a qual ele está vindo. Subtítulo: Onde está o poder de Deus e o Deus de poder? As pessoas a quem o profeta estava falando estavam distantes e totalmente desviados. No segundo capítulo de Malaquias, elas pareciam estar questionando a realidade do Deus Todo-Poderoso e seu cuidado e preocupação para com eles. A questão parecia ser: onde está Deus, afinal? Podemos fazer tudo o que quisermos e não temos que responder a Ele. Nas primeiras palavras do capítulo 3, vemos Deus liberando uma resposta clara à demanda ateísta profana dos zombadores que questionavam, dizendo: onde está o Deus de julgamento? Malaquias 2,17. Por seu estilo de vida e ações, muitos hoje parecem estar fazendo a mesma pergunta, a qual é prontamente respondida: aqui está ele, às portas. O tão esperado Messias está pronto para aparecer. E o que ele diz? Para julgamento estou voltando a este mundo. Aquele julgamento a qual vocês tão ousadamente desafiaram. Esteja certo de que Deus enviará o seu Rei justo para colocar todas as coisas em ordem. Seu Rei, Cristo Jesus, o Messias prometido. No início do Evangelho de Marcos, é expressamente dito ser o cumprimento da parte dessa promessa profética.
Ver Marcos 1, versículos 1 e 2. Mas preparem-se, porque ele está voltando, não como o bebê de Belém ou o cordeiro sacrificial e sofredor, mas como o Rei da Glória. Ele está prestes a aparecer como o enviado. Mesmo que muitos ainda estão descuidados e não tenham desejado, ele está voltando. O Senhor a quem você deseja virá repentinamente ao seu templo. Sim, o Deus do juízo e de bondade que você pensava ter abandonado a terra. Faremos bem em observar o aviso. Esta vinda do Senhor será repentina. Muitos têm sido um tanto indiferentes em seu convite para a sua chegada. Ele não vem para tomar partido, mas para assumir o controle. Esteja certo deste fato. Cristo virá primeiro para a sua igreja. Ele é o Rei da Glória. Observe que o profeta declarou que o que vem é o Senhor de todos, Adonai, a base, o alicerce sobre o qual o mundo foi fundado e firmado, o governador de todos, o único Senhor sobre todos. Ver Atos 10, 36. Cristo tem todo o poder confiado a ele. Ver Mateus 28, 18. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre. Ver Lucas 1, 33. Ele é o mensageiro da aliança ou o anjo da aliança, aquele abençoado que foi enviado do céu para negociar a paz e trazer a reconciliação entre Deus e o homem. Ele é o Senhor dos exércitos que recebeu a comissão do Pai de trazer o homem para a casa de Deus por uma aliança da graça. Cristo, como profeta, é o mensageiro e mediador da aliança. Ele foi dado como uma aliança. Ver Isaías 49, 8. Aquela aliança que foi falada pelo Senhor e produziu para nós nossa salvação. Ver Hebreus 2, 3. Subtítulo: A igreja atingiu um limiar. Estamos prestes a encontrar o Senhor em um nível muito mais profundo e diferente. Ele virá de repente e sua vinda se aproxima. Cristo virá para a sua igreja, mas antes de vir para a sua igreja, ele virá ao seu templo. E não acho que Cristo virá apenas ao seu templo em Jerusalém. Ele virá primeiro com seu fogo santo para aqueles que são o templo de Deus. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Sua vinda será como o fogo de um refinador, separando o ouro da escória ao derreter o minério. Ele nos limpará como sabonete para o piso e com muita pressão e fricção removerá as manchas do pano. O Senhor conhece o nosso coração. Este não é o momento de tentar esconder nossa vida de Cristo. Deus está exigindo a verdade na parte oculta do nosso coração. Eis que tu desejas a verdade no íntimo, no interior, e na parte escondida me farás conhecer a sabedoria. Salmo 51, versículo 6. Não tenha medo de trazer os seus fracassos e faltas diante do Senhor. Ele é cheio de amor e compaixão e rapidamente removerá tudo que busca nos afastar de andar em comunhão com Ele. Seu fogo santo apenas queimará os laços que nos prendem. Esta vinda do fogo do Senhor revelará o coração de todos os homens. Iremos descobrir para que sejam revelados pensamentos de muitos corações. Lucas 2, 35. Este fogo vindouro será usado para separar o precioso do vil,
pois seu fogo está em sua mão, e ele removerá completamente qualquer coisa que seja inútil em nossas vidas. Ver Mateus 3,12. Este fogo vindouro será usado para sacudir tudo que tiver que ser sacudido. Esse abalo afetará tanto o segundo céu quanto a terra, de modo que os perversos possam ser sacudidos. Ver Jó 38:13. E as coisas que não podem ser abaladas permaneçam. Ver Hebreus 12:27. Ele deve sentar-se como um refinador. Cristo purificará e reformará sua noiva, pois para esse fim ele se deu a si mesmo pela igreja, para que pudesse santificá-la e purificá-la com a lavagem de água pela palavra. Ver Efésios 5:26. O plano de Deus é purificar para si mesmo um povo peculiar. Ver Tito 2,14. O Espírito Santo é o grande refinador. Quem ele irá purificar? Os filhos de Levi, todos aqueles que são devotados ao seu louvor e engajados em seu serviço, como foi a tribo de Levi, e todos aqueles que ele pretende que sejam sacerdotes espirituais. Ver Apocalipse 1:6. Deus terá para si mesmo um santo sacerdócio. Ver 1 Pedro 2:5. Todos os verdadeiros cristãos são filhos de Levi, separados para servirem a Deus em seu santuário e se empenharem na guerra pelo bem de seu reino. Preste muita atenção nas maneiras como ele nos purificará. Ele nos purificará como ouro e prata. Ele nos santificará interiormente. Ele não apenas lavará as manchas que contraímos externamente, mas removerá as impurezas que se encontram por dentro. Ele separará de nós a corrupção interior que nos torna inúteis e, ao fazê-lo, tornará o corpo de Cristo como ouro refinado, valioso e útil. A vinda do fogo de Deus purificará a igreja, assim como o ouro e a prata são purificados, pois ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo manifesta como fogo. Ele purifica a igreja por meio de aflições e múltiplas tentações para que a prova da sua fé seja considerada louvor e honra. Ver 1 Pedro 1:6 e 7. Ele purificará a igreja para torná-la um povo precioso para si mesmo. Qual será o efeito disso? Este povo poderá oferecer ao Senhor uma oferta de justiça. Subtítulo: O sabão dos lavandeiros. A palavra para lavandeiros é kabak, que significa literalmente pisar. O lavandeiro costumava ser antes do tintureiro, pois antes que o tecido pudesse ser tingido adequadamente, ele primeiro precisava estar livre das substâncias oleosas e pegajosas naturalmente encontradas na fibra bruta. Antigamente, muitas substâncias diferentes eram usadas para a limpeza, entre elas a argila branca, o nitro, álcali vegetal e cinzas de certas plantas do deserto. Cali, árabe, é a palavra bíblica para sabão, ver Malaquias 3:2. Essa limpeza vindoura que o fogo de Deus trará nos corações do seu povo é conhecida como o sabão do lavandeiro. Antes que o Senhor possa tocar e transformar totalmente os nossos corações, devemos ter o sabão dos lavandeiros, que remove os resíduos do mundo de nossas vidas. O campo dos lavandeiros geralmente ficava fora da cidade. Ver 2 Reis, capítulo 18, versículo 17, Isaías 7, versículo 3, Isaías 36, versículo 2.
por dois motivos. Primeiro, que ele pudesse ter espaço suficiente para estender sua roupa, para secar e tomar sol, e também por causa dos odores desagradáveis, às vezes produzidos por seus processos. Que bela imagem da obra do Espírito de Deus! O doce vento do Espírito, soprando os odores ofensivos do mundo de nossas vidas, e a luz quente e brilhante do sol, enviada para iluminar. Ainda hoje o tintureiro índigo sírio ainda usa um processo de limpeza intimamente aliado ao retratado nos monumentos egípcios. O algodão cru é embebido em água e então borrifado com as cinzas em pó do Inshna, localmente chamado de Kali, e então batido em pilhas em uma pedra plana, com outra pedra ou com uma grande pá de madeira. O pano é removido do álcali, lavado por meninos que pisam nele em um riacho. Isso faz parte do sabão dos lavandeiros, o chafariz, também traduzido como fonte dos fullers, por causa do método dos lavandeiros para lavar suas roupas. Marcos descreve as vestimentas de Jesus no momento de sua transfiguração, como sendo extremamente brancas, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as podia branquear. Ver Marcos 9:3. Lembre-se de que somos chamados a ser santos e puros, pois Ele é santo e puro. Nossas vidas devem irradiar a sua glória. Muitos não conseguem entender que os planos de Deus para o seu povo são melhores do que os planos que eles escolheram para si mesmos. Então, por amor e misericórdia, Deus começa a remover nossos planos e propósitos de nós a fim de estabelecer o seu plano perfeito. Isso é chamado de refinação. Nunca se esqueça que o processo de refinamento é sempre para tornar o objeto que está sendo refinado para um valor mais verdadeiro. O propósito de Deus é nos ajudar a não nos machucar. O Senhor é bom. Naum, capítulo 1, versículo 7. Vamos fazer um breve estudo de palavras sobre esse processo, porque cada um de nós precisará passar por esse refinamento. Que o Espírito Santo nos libere um entendimento mais profundo sobre o refinamento e também sobre o processo de refinação. Duas palavras hebraicas foram traduzidas como refinar. Estas palavras nos fornecem uma grande compreensão da mensagem profética da vinda de Cristo como um refinador para refinar os santos. Kizaraf significa literalmente fundir. Ver Zacarias 13, versículo 9, Isaías 48, 10 e Malaquias 3, versículos 2 e 3. Essa mesma palavra também é traduzida como provado em Salmo 66, 10, derreter em Jeremias 6, 29 e purificar em Isaías 1, 25. Zaquak significa esticar ou peneirar. No caso da prata e do ouro, o termo provavelmente se referia a algum processo de lavagem em conexão com o refinamento, como em Malaquias 3:3. Tanto Tizarap quanto Zaquak são usados. A mesma palavra em Isaías 25:6 se refere à coação do vinho. Este é um processo que remove todos os materiais indesejáveis. A palavra grega para puro fala de ser incendiado literalmente para ser aceso. É traduzida como refinado em Apocalipse 1, versículo 15 e Apocalipse 3, versículo 18. A maioria das referências bíblicas sobre o refino da prata indicam que a prata usada pelos antigos era provavelmente obtida pela fusão de minério de sulfeto de chumbo, que era rico em prata.
ver Provérbios 25:4, e Zacarias 13:9 e Isaías 48:10 e 11. Observe como no processo de refino, a substância é sempre levada a um valor muito mais precioso nesta ilustração do minério de chumbo comum, a prata preciosa. A graça e a eterna misericórdia de Deus em ação na vida de uma pessoa sempre produzem maior valor. O valor verdadeiro. O fogo foi aplicado ao minério para reduzi-lo a uma condição metálica. Então o chumbo foi separado da prata, soprando ar quente sobre a superfície do metal derretido. O chumbo foi então transformado em óxido de chumbo na condição de pó e foi expulso pelo jato de ar. O óxido de chumbo resultante, chamado na Bíblia de escória de prata, era usado para polir a cerâmica, ver Provérbios 26:23. Os ceramistas sírios ainda usam esse processo hoje. Aqui, novamente, vemos o símbolo do sopro ardente de Deus, removendo tudo o que é inútil em nossas vidas. A descrição de refino em Ezequiel 22, versículos 18 ao 22, podem indicar que um fluxo, comparando com a soda cáustica, ver Isaías 1:25, às vezes era adicionado ao metal derretido para dissolver os óxidos de cobre, chumbo, estanho e ferro à medida que se formaram, deixando assim a prata pura. Processos brutos semelhantes aos descritos são usados nas montanhas de Taurus até hoje. Em Zacarias 13:9, Deus declara: "E eu farei com que a terceira parte passe pelo fogo, e os refinarei como a prata é refinada, e os provarei como o ouro é provado. Eles invocarão o meu nome, e eu os ouvirei, e direi: este é o meu povo, e eles dirão: o Senhor é o meu Deus." Nas várias referências bíblicas, o refinamento de metais preciosos é usado figurativamente para ilustrar o tipo de provação que os filhos de Deus são chamados a enfrentar. Se eles forem do metal certo, a escória será finalmente soprada para longe, deixando a prata pura, límpida e brilhante. Novamente vemos a promessa feita pelo profeta de Deus. Quando Yahvé tiver lavado a impureza das filhas de Sião e limpado o seu sangue do meio de Jerusalém, mediante o espírito de julgamento e do espírito de fogo, todo o sangue derramado em Jerusalém, Yahvé ordenará que se formem sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reúnem naquela área uma nuvem de dia e um fumo denso com clarão de chamas de fogo durante a noite. A glória tudo cobrirá como um grande abrigo. Será uma cobertura e sombra para o calor do dia e um refúgio aconchegante e seguro contra as intempéries e a chuva. Isaías 4, versículos 4 ao 6. Agora que entendemos melhor o processo de refino e o sabão dos lavandeiros, vamos examinar mais de perto cada um desses versículos em Malaquias. Contudo, quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele surgir? Pois ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Malaquias 3, versículo 2. Mas quem suportará o dia de sua vinda? Ele está vindo chamando o seu povo para dar conta de suas indiferença e letargia. Estamos prontos para a sua presença flamejante em nosso meio, queimando a palha?
Sua vinda sujeitará nosso caráter à prova ardente de sua verdade que perscruta o coração. Ver Mateus 3, versículos 10 e 12. Pois ele é como o fogo do refinador e como o sabão dos lavandeiros. Sua missão é nos preparar para estarmos diante de um Deus santo. E ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Ele purificará os filhos de Levi e os purificará como o ouro e a prata, para que possam oferecer ao Senhor uma oferta em justiça. Malaquias 3, versículo 3. E ele se assentará como refinador e purificador de prata. A promessa ele se assentará fala de sua fidelidade ao seu povo. Nunca pense que Deus vai ligar o aquecimento e abandoná-lo. Nesse processo de refinamento em que ele está próximo, a promessa é certa. Ele é um amigo que é mais chegado do que um irmão e é um socorro muito presente em nossa hora de angústia. O purificador senta-se diante do cadinho, fixando os olhos no metal e cuidando para que o fogo não aqueça muito. Ele permite que o metal permaneça no fogo apenas até o momento que a impureza foi completamente removida, quando ele vê sua própria imagem refletida na massa brilhante. Portanto, o Senhor, a respeito do seu povo, aplica o fogo para que possa limpar a impureza e ver sua própria imagem refletida claramente em cada uma de nossas vidas. E ele se sentará para fazer o trabalho, não descuidadamente, mas com amor paciente e justiça inabalável. Quanto mais puro o ouro, quanto mais quente o fogo, mais branca a vestimenta. Ver Romanos 8, 29, Jó 23, 10, Salmo 66, 10, Provérbios 17, 3, Isaías 48, 10, Hebreus 12, 10 e 1 Pedro 1, 7. E ele purificará os filhos de Levi. Os levitas falam de todos os santos por todos os santos que são chamados por Deus para serem ministros de Deus, para que eles ofereçam ao Senhor uma oferta em justiça, o fogo do refinador e o sabão dos lavandeiros, cada um tratará com santa pureza. O corpo de Cristo está prestes a receber um batismo de fogo. Com o batismo de fogo, um novo e muito necessário entendimento será liberado a respeito da exigência de santidade do coração de Deus Pai para o seu povo. Aleluia! Glórias seja dada ao Senhor nosso Deus. Amém.